Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso amado Tempo de Qualidade Cast. Nossa, cada vez que eu sento aqui, eu vou ficando mais energizada para entregar conteúdos para vocês. Eu tô realmente vivendo meu propósito. E nada melhor do que nesse mês, nesse tema, trazer para vocês o meu irmão de fé. Nós vamos abordar um assunto muito interessante, mas como eu gosto da apresentação dele, da pessoa dele, né? De todo o conteúdo que ele traz e aborda. Vocês estão vendo que eu tô bem super formal hoje, né? Para combinar, né? Vamos lá, querido. Se apresente, por favor. E aí, pessoal? Sou muito grato a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, pra gente falar sobre Ele. E gratidão aí pela vida de vocês, que estão dedicando o tempo de vocês aqui para estar acessando tudo aquilo que está sendo derramado aqui. Sei que a unção, eu já vou me apresentar aqui, a unção, ela é algo que é carregada, e um episódio desse está carregado de unção. E se você entende e crê isso, você pode assistir quantas vezes você achar que deve assistir, até para você tomar posse dessa unção. Então, parabéns por essa ação de crer e de estar aqui acessando. Então, meu nome é Bruno Marangoni, eu sou mentor de posicionamento, sou mentor de vendas high ticket, mas antes de tudo isso, eu sou irmão de vocês que, em Cristo Jesus, faz parte dessa vida eterna, dessa aliança eterna que nós temos com Ele, e a cada dia eu posso entender que ainda tem muito pra gente conhecer dele, buscar nele a revelação, né? É tão lindo entender que aquilo que nós conhecemos de Deus é tão pequeno, mas só temos esse conhecimento porque ele se permite se revelar para nós, né? E o nosso papel é buscar, né? A glória de Deus, a palavra diz que a glória dele é se esconder, e a glória dos reis é buscá-lo, é descobri-lo, né? E o nosso papel é esse, de buscá-lo, né? Eu me considero um buscador, gosto de todo dia buscar. Aquele desenho que tem um coelho com uma cenourinha na frente, eu gosto de ser eu esse coelhinho e ele essa cenoura na minha frente, né? E ser esse buscador, né? E eu oro a Deus que cada um de vocês também seja esse buscador, porque esse Deus, ele tá aí para se revelar e se manifestar para os verdadeiros buscadores. Me considero um buscador. Amém, eu também. Eu tava aqui, enquanto você estava falando, a gente já estava batendo um papo, é óbvio, né? Antes das câmeras serem ligadas. Mas, porque eu trouxe o Bruno aqui, ele já veio com a Paloma, já me deu a honra, né, de estar aqui. Como é o mês da família, nós, família dentro de igreja, né, irmãos da fé, mas também eu quero trazer para vocês hoje a importância da sua casa ser a sua igreja, de você ser a sua igreja, da ambiência que você está criando para a sua família, como você está protegendo o seu lar e o que você está fazendo para isso acontecer. E através de você, outras vidas também poderem ser salvas, né? Porque não é só dentro da igreja. Nós somos a igreja, e a partir disso nós edificamos outras pessoas no mundo. Não tem como a gente levar a igreja física, mas dentro de nós, sim. O Bruno, além de meu irmão, né, na fé, meu mentor, me instrui de várias formas. Eu quero abrir aqui para vocês a importância, sim, da célula, que nós vamos voltar para a família. Antes de tudo, a importância do seu posicionamento para a sua família, na sua rede social, né? E em todas as outras ambiências, porque não tem como você só ser evangelista dentro da igreja. É muito fácil, né? No ambiente do calor, do gostoso, do chorar. Quem é você nas suas redes sociais? Quem é você para sua família? Como você edifica a sua família através dos seus atos, no seu trabalho, nas pessoas que você convive? Conta um pouquinho, Bruno, para nós como fazer, né, essa junção, conseguir conectar e ter um equilíbrio, que é importante. Saber a forma também como colocar esse assunto, porque hoje tudo é muito fácil, né, irmão? A gente já vai um pouquinho mais longe, assim, porque como hoje está tudo muito acessível, muito conteúdo de tudo, a forma como você vai expor, como você vai abordar também, tendo respeito também
com a pessoa, né, que está recebendo aquele conteúdo. Ele também trabalha com mídias, tá, gente? É surreal o trabalho dele. Conta pra nós, irmão. Eu já vou deixar aberto aqui porque você sabe que eu vou aprender. Fica à vontade. Amém, amém. É interessante, né? Antes de eu falar como está sendo, eu acho que é válido dizer como era. Antes de tudo isso. Porque, não sei, talvez alguém vai se identificar com isso. Eu acho que é válido. Eu, antes de conhecer o Senhor, eu era uma pessoa muito egoísta, muito fechado. Por exemplo, vou falar a realidade aqui. Eu não gostava de receber ninguém em casa. Para mim, em casa era um refúgio e era um lugar muito íntimo. Meu e da Paloma, ponto. Por exemplo, ia a irmã dela lá, nós morávamos num prédio, num condomínio, falava assim pra Paloma, amor, desce lá embaixo, recebe ela lá embaixo, na recepção lá, no hall do prédio e resolve com ela que tem que resolver lá, mas assim, deixa aqui intocável, sabe? O nosso cantinho é só nosso, sabe? E eu ficava incomodado quando chegava alguém lá em casa, sabe? Quando chegava alguém lá, entrava com o calçado, e aí eu me incomodava com aquilo. Eu era tão mesquinho, tão pequeno, sabe? E aí quando eu me entreguei pro Senhor, eu lembro que em agosto eu comecei a ir numa célula. Então tudo começou por uma célula, porque eu tinha muito preconceito com igreja. Eu tinha muito trauma. Eu vim de uma criação cristã, uma criação católica. Na minha adolescência, na minha rebeldia, na visão que eu tinha na época, e é o que eu me recordo hoje, eu não tinha bons líderes, mas isso era a visão que eu tinha na época, talvez totalmente errada, de que eram líderes que falavam algo e viviam outra coisa, então para mim aquilo lá tudo era uma mentira e consequentemente tudo era uma mentira, inclusive a Bíblia, tudo. E eu entendi que Deus existe, mas eu tinha uma visão mais teísta. Tipo, Deus tá lá em cima e a gente tá aqui se virando aqui embaixo. E eu decidi não ia fazer mais parte da igreja, não ia mais em nada. Achava que aquilo ali era tudo uma enganação. E entrei na vida adulta, né? E passaram-se anos eu tendo essa visão, essa dor, assim, não, de igreja, isso aí não é pra mim, não. Em 2021, quando eu estava com um problema financeiro muito grande, fui atrás de informações financeiras. Eu lembro que eu comecei a assistir os podcasts do Thiago Negro, buscando informação financeira, e num dos podcasts ele falou para ler a Bíblia. Ele falou assim, não, cara, peraí, eu sou um cara cético, sou um cara inteligente, ele é 100 vezes mais cético e mais inteligente que eu. Por que ele tá falando de ler a Bíblia, né? Pelo amor de Deus, ele tá falando de ler a Bíblia. E ele falou, não, mas ó, lê só Provérbios, que é um livro de sabedoria. Eu falei, cara, me incomodou o fato dele estar falando de ler a Bíblia. E eu quis comprar uma Bíblia. Em 1º de abril de 2021, eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu me abri com uma cliente, a doutora Josi. Não fazia ideia que ela era crente, muito menos pastora. E ela foi conversando. E ainda bem que ela não me convidou para ir para a igreja, não me convidou. Ela teve o discernimento. Falou, cara, eu não posso chamar ele, senão eu vou espantar ele. Já fazer essa ruptura de começo, né? Exato, exato. Ela pegou que eu tava pisando em ovos, digamos assim, né? Eu tava interessado mais na história da Bíblia, numa visão inicial mais histórica. E ela foi conversando. Depois que eu entendi que ela era crente, e eu entendi que tinha um encontro, eu pensava que era tipo uma novena, né? Que era a visão que eu tinha, o encontro de oração na casa dela, que é a célula. E eu pensava assim, mas por que ela não me convida? Que tipo de crente é essa que não me convida? Será que eu sou tão ruim assim que ela não me convida? E então eu me convidei para ir, a Paloma foi comigo. E então isso foi em agosto, setembro a gente decidiu ir para a igreja. Em outubro a gente se batizou. Em novembro a gente teve uma imersão, recomeçar, que é de fato uma imersão de 3 dias. Ali a gente foi batizado com o Espírito Santo, né? Recebemos o dom de falar em línguas. Veio em novembro a gente teve a Reino Riquezas, que foi muito forte. Em janeiro a gente abriu uma célula em casa. Por que eu abri a célula? Não sei por que eu abri a célula. É como assim se eu falei, cara, tá me sarando um monte de coisa, tá sendo bom, sabe? Alguém abriu a casa pra mim e eu tinha ranço de igreja, eu tinha ranço de crente, mas parece que o fato de abrir a casa não era igreja. Então, assim, era um encontro com pessoas que
pessoas de fé que falavam sobre fé, trocavam experiências, trocavam testemunhos. E aquilo foi tão bom. E eu assim como a Pamela, a Paloma, outras pessoas que têm um papel mais de liderança, que, sabe, se mexe um pouquinho mais, assim, a gente falou, cara, vamos abrir uma célula lá em casa? Eu não sei, eu tinha completado a leitura da Bíblia de abril até dezembro ali, mas assim, eu não conhecia a Bíblia, não tinha domínio da Bíblia. Mas eu falei, cara, mas vamos fazer a troca, vamos abrir esse espaço. Sei lá, a gente se vira, a gente lê ali um capítulo e fala o que você entendeu, o que você entendeu, o que você entendeu. E de fato assim que começou. E faz comida boa. Exato, e eu tinha esse entendimento, tinha que ser comida boa, E aí, logo eu me vi e falei, nossa, eu era aquele cara que detestava abrir a casa e hoje eu tô abrindo a casa. Sem ter um entendimento do que viria a acontecer, né? No primeiro momento era como se eu tivesse um esforço para fazer uma pequena apresentação, apresentar para as pessoas e aí vinha a janta, vinha o momento de comunhão. Ok, começou assim muito simples. Só que depois de algum tempo, você via que para algumas pessoas que estavam mal, desamparadas, desiludidas, perdidas, carentes, desesperadas, assim, precisando de um apoio, precisando de alguém e que também não iriam para uma igreja. Nos seus outros meios, né? Trabalho, amigos da vida anterior que estavam abertos, sabe? E eles vinham ali em casa e aí eu comecei a ver, falei, cara, essas pessoas estão sendo curadas, elas estão sendo libertadas. E aí aquilo ali começou a me dar um entendimento do que é a célula, sabe? E aí eu comecei a falar, cara, uau, meu Deus, cara, não é só um bate-papo, não é só um clubezinho de oração, sabe? Cara, Deus tá operando aqui. Deus tá trabalhando. E, cara, Deus escolheu a minha casa. Tipo assim, quem sou eu na fila do pão? Deus escolheu a minha casa, sabe? Deus escolheu a minha casa. E aí, com o passar do tempo... E eu vou te dizer assim que eu tive experiências muito loucas porque eu me cobrava. Eu achava assim que... cara... então, eu tenho que me preparar, eu tenho que montar a ministração, eu tenho que virar um pastor que ministra nível, sabe, Gideões, assim. Eu tenho que... E aí, cara, aí eu fui tendo aquelas experiências. Quando eu preparava algo, não era aquilo. E às vezes chegava alguém atrasado e aquela pessoa abria a boca e o Espírito Santo usava ela e aquilo era a ministração. Uau, que gostoso. Primeiro para mostrar assim que não era sobre eu, não era sobre o pseudo-líder ali. Líder é o Espírito Santo, sabe? E aí eu comecei a entender, falei, cara, primeiro, não é eu que puxo, não é eu que faço isso aqui acontecer. Eu sou o cara que puxa as cadeiras, ligo a luz, ligo o fogão ali com um negócio ali e quem faz é o Espírito Santo. Mas o mais louco é que ele escolheu a minha casa para fazer isso, sabe? Um dia ele me mostrou claramente, Bruno, o teu papel é só abrir a casa. Eu mando as pessoas, eu tenho a ministração. Cara, já teve diversas vezes de eu trazer a ministração falava A. Aí alguém falava B e chegava alguém atrasado e completava, sem ter ouvido A e B, completava com C. E a ministração fechava. E aí todo mundo era tocado. Ou outros exemplos, como por exemplo um dia que tem lá o Dudu, que inclusive é apaixonado pela Pamela. O Vini, que é apaixonado pela Pamela. Era uma ministração que a gente estava falando sobre quem é o nosso pai e qual que é o nosso papel de filho. Como ser filho do pai? Era essa a palavra. E aí, tava ali, né? E tava legal, assim, a ministração. E aí, nisso, chegou o pai do Vini, que chegou atrasado. Ele abriu a porta. E o Vini, pai. E, puf, e aí, você via aquele pai, assim, meu filho. Nossa. E aí, assim, todo mundo, assim, tipo... Meu Deus, ali foi o auge da ministração. E a gente começou a entender que não é sobre... Sabe? Não é você quem faz. Você tem que estar disponível. Quem está disponível ali
é usado, mas o Espírito Santo de Deus é que tem essa sabedoria divina de montar o quebra-cabeça, de montar o começo, o meio, o fim e completar a obra, completar o que ele tem para entregar naquela noite, sabe? Isso é muito louco. E outra vez eu ouvi assim uma expressão, e aí é aquela coisa, né? Se testificou aí, se você decide crer, você experimenta. Se você não decidiu crer, que é um direito seu, você não experimenta e tá tudo bem. Falaram assim, Obed-Edom é aquele cara que recebeu a arca durante 20 anos na casa dele, a Arca da Aliança, lá no Antigo Testamento, e a casa dele prosperou com a presença da arca. A presença da arca fez aquela casa prosperar. E aí teve duas pessoas em momentos diferentes que falaram isso assim, Bruno, nossa, você tá com a arca aqui. Abrir a célula na tua casa é a arca, sabe? A presença tá aqui. Deus, ele é onipresente. Ele, de fato, está em qualquer lugar, em todo lugar. Lá na Cracolândia, ele está lá na casa de prostituição, ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. E ele está, nesses lugares, ele está presente. Mas ele está de maneira espacial. Sim. Mas existem momentos, situações e ambientes que ele está de maneira especial. E eu entendi que, de fato, uma célula, quando você levanta um altar a nível espiritual naquele ambiente, um altar de adoração, um altar de busca, um altar de entrega, de sacrifício, ele se faz presente de maneira especial. E eu já provei várias vezes, assim, na noite da célula, ser um ambiente de glória pesada. Na hora pesada. que a gente entra lá, a gente já muda totalmente. Totalmente. E no dia seguinte, no outro dia, eu tá lá ainda, né? Eu tenho meu home office e tá lá trabalhando e sentir tudo aquilo lá ainda tá lá, sabe? Então, é muito louco falar sobre a célula, sabe? É algo assim que a gente pode falar se você não conhece uma célula ainda. Se você não conhece uma célula ainda, né, a gente vai falar aqui, talvez você vai ter uma ideia, mas nada como vivenciar em especial uma célula de buscadores. Não uma célula que é um clube de encontro de toda quarta noite ou de toda quinta noite. Eu tô te falando de verdadeiros buscadores. Que usa um pretexto como base para se reunir e para fazer o que não é para fazer. Deixamos bem claro. O pastor Alex, o doutor Alex, que já esteve presente aqui, eu lembro que ele falava assim no começo, é muito importante ter comida boa. E eu falava, cara, é verdade, porque no começo, quando eu não tinha um entendimento, como eu comecei a ir na célula, na casa dele, e depois eu vim me batizar lá, inclusive, eu comecei na célula na casa dele, de fato, a comida boa me seduzia a ir lá. Falei, cara, quer saber, amanhã de noite é noite de comer bem, muito bem. É uma estratégia. Sabe? É uma estratégia. E ele brincava assim, a gente ganha almas com a comida. É obviamente uma brincadeira, mas com um pouquinho de verdade. Sim. Porque eu posso falar isso porque eu caí nessa. E glória a Deus que eu caí nessa. Então, e para você que sente no coração de abrir a sua casa, cara, abra. Não pensa que você tem que estar pronto. Não pensa que você está preparado de novo. Porque não é você quem faz. Não é você quem faz. Teu papel é abrir a casa, é abrir a palavra, é preparar o pão material ali, o pão físico, certo? E a palavra é viva. A palavra é viva. Cara, quantas vezes... Ontem mesmo, a Pamela estava lá. Ontem foi uma célula... Sempre é uma célula diferente, mas ontem, de maneira especial, foi uma célula diferente. A minha oração ontem, Deus tinha me dado uma direção na segunda-feira, Deus me quebrantou na segunda-feira de manhã. Eu tive um momento com Deus muito forte ali, e Ele me mostrou o que seria a palavra dessa quarta, que foi ontem à noite. E eu falei assim, amém. A minha oração, Senhor, é que o Senhor vai, Espírito Santo, tu que tem esse poder de convencimento, já vai convencendo quem o Senhor quer que venha aqui. E... Tanto que esse episódio é uma confirmação da célula, né? Exatamente, exatamente. E é tão louco isso, porque ontem à noite foram várias pessoas que eu não convidei, foram várias pessoas que eu não esperava que fosse,
mas o Espírito Santo sabia. Então, ponto. E essas pessoas que foram falaram absolutamente, assim, com convicção que o que elas estavam passando, elas tiveram ali resposta. O que elas estavam buscando, elas tiveram ali resposta. O que elas estavam inseguras, elas tiveram ali confirmação. Então, de novo, não é você quem faz. Não é você quem faz. Você só tem que abrir o espaço. E eu vou te dizer, se você abrir a tua casa, o teu nível de intimidade, a Pamela falou aqui que evangelizar dentro da igreja é fácil. E dentro da igreja, né, Paulo diz que tudo aquilo que a gente tem de revelação de Deus nessa vida não passa mais do que um leve e obscuro reflexo de um espelho. E olha que na época de Paulo, o espelho era aqueles latão polido. Então você consegue ver que é só uma fraçãozinha de quem Deus é, na verdade. E por que eu tô te falando isso? Porque dentro da igreja, você vai ter uma dose de revelação de Deus. Mas você quer conhecer Deus de um jeito diferente, mais profundo? Vai conhecer Ele fora da igreja. Até porque eclésia, igreja, significa enviados para fora. Vai conhecer Ele fora da igreja. Abra a sua casa. Fique na dependência de tipo... Eu já falei isso pra Pamela. Eu lembro da noite que eu tava mal. A Kelly era líder na época ainda. Eu tava mal, de cama, de febre, deitado debaixo aqui a gente chama das mantinhas do Paraguai, mal. E a Kelly chegou lá, mal. E ela falou assim, eu não posso ministrar hoje, eu não consigo, eu não tô bem. Daí é como... me veio o entendimento de como o Espírito Santo olhar assim pra mim, tipo, e aí, tá disponível? Eu falei assim, Espírito Santo, então é só com você, porque eu tô mal e eu não faço ideia do que ministrar. Na hora ele me lembrou de uma passagem lá de Juízes, me lembrou de uma passagem, me trouxe aplicação ali na hora, falei, amém, então é isso aí, vou lá. E acho que foi uma das palavras mais fortes, sabe? Que não é sobre você. E aí você vai conhecendo esse Deus de andar junto. Ele vai se revelando pra você. Ele vai te mostrando, viu? Você tá vendo então nessas situações? Você sabe que você pode confiar comigo, porque eu tô aqui. Eu me revelei pra você aqui hoje. Você provou desse Deus que tá pra te ajudar quando você não dá conta. E você como pessoa, você quando você abre a sua casa... As pessoas quando vão estar na ambiência da sua casa, porque não é qualquer pessoa que Deus vai permitir na sua casa receber, é pela vontade dele também, né? Você que escolhe, né? E esse entendimento de você mostrar para as pessoas para quem você dá legalidade de agir dentro da sua casa. E a segurança que você tem através disso, porque abrir as portas da nossa casa é algo muito sério. A gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, mas eu tive uma experiência da mesma maneira, Deus se revelando pra mim. Uhum. Ele falou assim, Bruno, teu papel é abrir a tua casa. A porta tá aberta. E eu lembro duas situações que foram duas pessoas. Uma vez foi um cara lá, ele entrou lá e quis fazer bagunça com todo mundo. Eu não interferi. Deus colocou no coração dele mesmo a situação que ele não quis mais voltar. E depois, outro tempo, veio outro doido lá, entrou lá e já começou a falar assim, Bruno, fulano, Beltrano, Cicrano, não pode vir aqui na tua casa, tem que... Falei, cara, esse cara chegou agora, tá falando abobrinha, sabe? Mas ele mesmo, gerou nele mesmo a vontade de não voltar. Então eu entendi, falei, cara, Deus cuida mesmo. Deus cuida. Deus cuida mesmo. Essa é a experiência que eu tenho. Porque, com exceção só dessas duas pessoas, nesses quase 2 anos de célula... O tempo todo eu vejo que as pessoas que vêm e que permanecem são pessoas que, meu, Deus tem um propósito muito grande. E também já aconteceu várias vezes de Deus me falar assim, fulano ele é de outra célula, fulano é de outra igreja, só que ele precisa vir nesta quarta, não é para ele vir, não é para ele participar dessa célula, mas tem algo que é para ele acessar nesta noite. E eu falo para a pessoa, vem aqui, não se sinta que eu tô te convidando para você vir aqui, você não precisa voltar mais aqui. Fica em paz, você nem volta mais aqui, tá? Só venha que Deus tem essa noite para você. E a pessoa vai lá e é verdade, sabe? Batata. Então, eu entendi, cara, Deus cuida de tudo. E olha, eu vou te dizer assim que Deus cuida... É porque Ele tem mais interesse
na célula do que nós mesmos. Não que eu não tenha interesse, mas ele tem mais interesse. Claro. Ele que tá cuidando das pessoas ali. Então você é mais do que eu tô interessado em fazer a gente dar certo, amigo. Exato. E é tão louco isso, porque eu lembro que... pensa só, eu e a Paloma, nós estávamos num apartamento de 78 metros e a sala ali era pequena, tanto que a Paloma estava lá, a Paloma vivia no chão, sentada no chão, porque não tinha mais lugar para sentar. E aí eu lembro que uma vez Deus chegou a dar 35 pessoas ali, tudo abarrotado, quase que uma sentada em cima da outra. E aí eu falei assim, Deus... nós tínhamos uma geladeira pequena. Eu falei assim, olha, essa geladeira para mim e para Paloma tá excelente. Senhor, eu tô orando por uma geladeira nova. Não é para mim e para Paloma, porque essa aqui tá ótima para nós. Acontece que chegava o pessoal na cela com refrigerante, às vezes com uma sobremesa, e a Paloma a gente tinha que tirar todas as nossas coisas da geladeira para colocar as coisas da célula. Eu falei, Senhor, provê uma geladeira. E eu e a Paloma a gente tava orando por uma geladeira. E financeiramente a gente não tava num momento para poder investir numa geladeira. E eu me recordo que a nossa pastora, um dia ela chamou eu e a Paloma para ir almoçar, jantar na casa dela. E ela havia se mudado para uma casa onde já tinha uma geladeira. E ela levou a super mega power geladeira dela lá. Geladeira novinha, cerca de 15 mil reais a geladeira dela. E ela falou assim, Bruno, olha só, a gente está vendendo essa geladeira aqui por 4 mil reais. Eu falei, cara, 4 mil reais é muito barato, né? Ela me mostrou ali, eu vi que era 15 mil reais a geladeira. E realmente só tinha um risquinho que era só do tamanho de uns cílios, assim, do lado. Tava impecável a geladeira. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas 4 mil reais eu não posso agora. Daí no outro dia, eu senti uma vontade de fazer uma oferta ousada para ela. E aí eu falei, pastor, olha só. 3 mil reais no prazo eu posso, então. Daí ela falou assim, Bruno, eu sei que é pro reino. Pode pegar ela, ver se começa a me pagar quando fizer sentido. Eu falei, amém. E eu falei, então a minha geladeira, eu vou vender ela... a minha geladeira eu vou dar o mesmo desconto, 80% de desconto que nem ela deu, eu vou dar na minha geladeira também para abençoar quem vai comprar ela. Eu lembro que no dia seguinte eu ofereci para uma pessoa, a pessoa não quis, eu ofereci para a segunda, que é o Rodrigues que faz a vigilância lá do prédio onde nós morávamos. Falei, Rodrigues, olha só, a minha geladeira aqui, eu tô vendendo ela por 1.350 reais. Ele falou, só um minuto. Cara, deu pouco, não deu nem uma hora. Ele falou assim, já vendi tua geladeira. E vendi ela por 850 reais. Eu falei o seguinte. Eu falei assim, eu vou te pagar 500 reais, porque eu coloquei no meu coração 1.350. E esses 850 reais eu vou receber, beleza. Aí... foi o casalzinho lá olhar a geladeira que eu já tinha, 12 anos. E a Paloma falou assim, amor, você mostra todos os probleminhas da geladeira. Eu lembro que naquele dia de manhã eu tinha orado sobre José, que Deus colocou favor nos olhos do pessoal na cadeia. E aí eu falei assim, cheguei e mostrei pro casal todos os probleminhas da geladeira, todos os problemas que tinha lá. E o pessoal falou, nossa, essa geladeira é perfeita, a gente pode fazer o Pix agora. Eu falei, meu Deus, Deus colocou favor nos olhos deles também. Enfim, eu sei que o valor que eu recebi, e eu paguei a diferença da outra geladeira, 2 mil reais. E Deus proveu lá uma geladeira de uns 15 mil reais por 2 mil reais pra nós. Olha só. Batendo a diferença ali que a gente recebeu. E aí eu entendi que Deus realmente ele tem interesse em cuidar, sabe? Se você se coloca à disposição, Ele não vai deixar você sozinho. Sabe? Por isso que eu tô te falando. Não se preocupe em relação a você tá pronto, você tá pronta para fazer tudo ou ter dar tudo certo. Perfeito. Não, só começa, só entra em movimento e você vai provar de Deus. Provar que eu quero dizer, você vai... É que nem se eu fizer propaganda de um sorvete que ele é muito bom e você acreditar na minha opinião e você comprar o sorvete. E falar, olha, eu creio que o Bruno sempre falou que o sorvete é bom e agora chegou a hora de eu provar. E aí você vai provar do sorvete. E aí o que eu quero te dizer, abra a tua casa, consagra isso para o Senhor, entrega esse tempo para o Senhor e você vai provar uma nova face de Deus que você ainda não conhece. Você vai conhecer um Deus fora das quatro paredes da igreja que vai te levar para um nível de intimidade muito maior, porque é você e Ele. Você vai ficar na dependência dEle.
Muitas vezes lá na igreja você não consegue ter esse nível de intimidade. Então, prove dele abrindo a tua casa, se colocando à disposição. E eu gosto de falar que a célula, cara, é um ambiente de... Eu tava conversando ontem à tarde com uma pessoa. De reenergização, né? Por quê? Ó, antes de você começar a soltar tudo aqui, entregar tudo de novo. Sabe por que eu gosto, irmão? Porque assim, a gente vai no culto no domingo, né? Aí no meio da semana, meu Deus, no meio da semana é como se vem, ó, gata aqui de novo, que tem o resto da semana pra você dar sequência. Porque até chegar no culto, né? Você tem lá todo o resto da semana, os problemas. Chega na sexta-feira, porque o povo, ele vive atualmente, os que, né, pensam com a outro tipo de mentalidade, no final de semana. Não, a gente tem que lidar com a semana, ser produtivo, descansar no final de semana, mas não viver para o final de semana. Viver cada dia intencionalmente. Isso é como um combustível ali no meio da semana. Eu quero que você entregue o que você vai entregar agora, só que eu quero que a gente conte o fato. Não precisa contar tudo, né? A gente tem que saber ter discernimento aqui para entregar. A importância dos objetos que a gente estava conversando, daquilo que tu tem na tua casa, daquilo que você recebe, né? A forma como você... Vamos dar chaves? Vamos falar, pessoal, ó, é assim, né? Ora por isso. Irmão, entrega tudo aí. Excelente, excelente. Isso que a Pamela falou do final de semana, outro dia eu vi um corte de um vídeo num podcast, assim, e eu me identifiquei demais. O cara tava falando assim, eu tenho o meu ministério, e o meu ministério é X. Por exemplo, o meu ministério é de ativar propósitos, de ativar ministérios, né? A trazer, estimular a pessoa a reconhecer a identidade do ministério dela e como que isso tem aplicação prática no dia a dia. E esse é o meu ministério, eu exerço ele de segunda a sábado. E final de semana, eu vou lá no ministério que é a minha igreja e eu recebo. Carrego as energias, e volto pro meu ministério de segunda a sábado para transbordar ali. Perfeito. Então, e o meu ministério é lá no campo de batalha, sabe? E eu entendo que a igreja e a célula, elas servem como um hospital de campanha. Sabe naqueles filmes de guerra que você vê assim que tem um morro lá e do lado de lá tá as bombas caindo lá, só vê aqueles clarão? E aqui tá o hospital de campanha, parece que tá mais sossegado, né? Eu vejo que a igreja, o culto, é isso. E aí você vai lá pra batalha. Só que aí, se você tem a célula, é mais um momento que você vem pra dar mais uma carregada de vitamina na veia ali. Vitamina que vem dos céus. Pra você carregar ali para dar mais uma abastecida. E ontem à tarde eu estava conversando com uma pessoa, isso que eu ia mencionar, e encaixou perfeitamente aqui. Que eu falei pra ela, essa pessoa, ela vai no culto. Ela vai no caso, ela vai na missa, na igreja católica, e ela recebe lá a homilia, recebe lá o sermão, e ela assiste muitos vídeos. Ela é uma buscadora em potencial, está se desenvolvendo. Eu também era assim no começo, estava buscando. E ela assiste muitos vídeos. E eu falei assim, agora você precisa encontrar um ambiente físico de troca. Porque você está acessando a administração do pastor, do padre, lá no caso, lá no púlpito, e você não pode perguntar. Você não pode erguer a mão e fazer uma pergunta. Você recebe. E aí você fica ali matutando. E quando você está assistindo um vídeo, é a mesma coisa. Você que está assistindo aqui, você pode fazer o comentário, a Pamela vai responder. Mas você deve ter um ambiente de troca. Um ambiente físico de compartilhar. Onde um dia você está meio vacilante na fé, mas o outro, teu colega, teu irmão ali, está incendiando na fé. E aí você pergunta e ele já te ativa. E você faz essa troca. Amanhã depois é o inverso. Ou eu sei que a Pamela recebeu tal palavra. E aí um dia ela tá meio cabisbaixa. Eu falei, ei, acorda pra vida aí. Você sabe que você recebeu aquela palavra lá? Né? O que você tá fazendo com aquela palavra lá? Onde que tá aquela palavra lá? Onde você largou ela? Não, verdade. Então, você precisa de um ambiente de troca, de edificação de fé. Eu abri a minha casa toda quarta-feira, 8 horas da noite. Você tá convidado, você tá convidada para ir lá conhecer, e eu gosto da liberdade. Viu? Vai lá e conhece. E experimenta. Se você se identificar, você fica. Porque se você não se identificar, eu sou o primeiro a te respeitar e te incentivar. Então, continue buscando um ambiente onde você se identifica para se sentir à vontade.
Mas você precisa ter um ambiente, porque muitas vezes você, talvez, no seu dia a dia, você convive com pessoas... Não vou nem falar de pouca fé, de zero fé. Que sugam tua energia. Isso. E que você pensa em falar algo, a pessoa te coloca mais para baixo. Qual é o grupo de pessoas que você vai buscar andar junto a partir de agora? Se encontrar semanalmente para edificar a tua fé, para aumentar a tua fé. E a célula, por ter essa interação, né, onde todo mundo tem liberdade para falar, para opinar, para perguntar, para trazer entendimento, abrir o coração àquilo que Deus entregou para a pessoa ali. E além do momento de comunhão depois, dar risada, né? Ninguém ali é um ET que não pode dar risada, se divertir. Mas ter esse ambiente de troca, isso é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E eu não abro mão disso. Eu não abro mão da célula. Se eu for para outro lugar, lá eu vou ter que encontrar outros doidos lá, buscadores, e eu vou abrir outra célula do zero lá. Mas eu não vou deixar de abrir mais a minha casa. Não importa o nível de padrão de vida que eu tenho, eu entendi o valor que isso tem. Não é assim, não, isso aqui faz sentido enquanto eu tô nesse padrão de vida, e eu fui para outro padrão de vida, daí não, daí já não faz mais assim. Não, eu entendi o princípio de você alimentar a tua fé e também ser um canal para alimentar a fé dos outros nesse encontro presencial de troca. Eu tenho esse entendimento que a célula é sobre isso. É sobre isso. E você é tão trabalhado, é tão trabalhada, que muitas vezes você se sente o cocô do cavalo velho, que não vale nada. Perfeito. E você fala assim... Um dia você tá ali e fala, nossa, hoje eu vi um Fusca amarelo passando do lado de um cachorro com uma roupinha azul. E aí, de repente, alguém começa a chorar na tua frente. E essa pessoa fala assim... Isso. Daí você fala assim, por que você tá chorando? Daí a pessoa não consegue responder. Depois que ela se acalma, ela fala assim... Eu pedi a confirmação mais ridícula para Deus. Eu queria que alguém falasse de um Fusca amarelo e um cachorro com roupa azul se fosse para eu fazer tal coisa, se fosse para eu ir morar nos Estados Unidos. Eu pedi a confirmação mais ridícula, sabendo que Deus não ia confirmar, e Deus acabou de confirmar através da tua boca. E você fala assim, meu Deus do céu. É verdade. Sabe? Então, de novo, não é sobre você. Sabe? E aí você vai entendendo que você é dependente dele, mas que ele está presente. Então, abra a sua casa ou busque uma célula se você não conhece. E, de novo, debaixo de uma cobertura espiritual. Quero expor aqui uma coisa muito importante. É no meio da semana. Nós todos temos trabalhos, compromissos. O Bruno sabe quantas vezes eu peguei a lista da célula e falei, Pamela, chegarei atrasada. Mas eu dou um jeito de ir. E toda vez que acontece isso, eu chego quase antes do que as pessoas, ou antes do horário. Por quê? Porque Deus prepara, porque eu já me posicionei. Então, Ele dá um jeito de me colocar lá, de mostrar que Ele tá cuidando de mim, porque Ele sabe o quanto eu sou sedenta. Então, eu quero te deixar uma coisa bem clara. Pare de ser ativo para os ambientes de pecado e passivo para aquilo que vai transformar a tua vida. Porque a gente provoca as nossas distrações. E outra coisa, nós somos muito produtivos em procrastinar. Tantos outros afazeres que você coloca na frente daquilo que você simplesmente tem que fazer aquilo ali. Então, provoque essas ambiências. Você não é uma pessoa excluída que tem um tipo de viver que não pode ser modelado e moldado através de um ambiente assim comum, de uma casa. Porque não é a casa, ou o reino, ou um prédio, ou um condomínio. É sobre o que vai estar lá te esperando de uma forma especial e única e que só vai ser acessado para você, através de você, para o mundo. Eu já teve várias vezes de Deus me mostrar fulano, beltrano, cicrano. Deus tem algo para entregar para essas pessoas, para essas 4, 5 pessoas. E eu vou lá. Eu acordo a quarta-feira cedo, a primeira coisa que eu faço é mandar mensagem. Ontem mesmo um rapaz estava lá, falou assim, não era nem 7 horas da manhã, o Bruno já me mandou mensagem. E eu tinha um negócio para fechar hoje à noite, ou seja, eu ia ganhar dinheiro, mas eu entendi, eu vim aqui hoje, o cara recebeu uma resposta. E teve várias vezes eu falar, cara, Deus quer aquela pessoa aqui, meu Deus do céu, Deus quer. E eu sei da história daquela pessoa, de novo. Sim. Pela convivência, você sabe o que a outra pessoa tá passando. E aí, nossa, se tem uma coisa que me pega demais... Cara, se tem uma coisa que me pega demais...
Pra mim é muito forte isso. É quando, às vezes... Já teve várias vezes de eu ficar, às vezes, cuidando da porta e a célula tá acontecendo ali e eu não tá, digamos assim, entre aspas, participando lá no meio do rebuliço lá. Eu tá mais nos bastidores, digamos. E eu ver. E é tão legal, muitas vezes, você tá nos bastidores, porque por mais que você não tá recebendo, aí você... Para mim, isso é muito forte, porque daí eu fico lá vendo assim... Cara, eu sei da luta daquele lá e Deus tá entregando uma palavra através de fulano para aquela pessoa. Eu sei daquele outro lá. Eu sei que o outro tá buscando, o outro tá sendo batizado com o Espírito Santo ali. Eu sei que o outro não sei o que, não sei o que. E eu falo assim, meu Deus, Pai. Cara, ontem minha oração era assim, de agradecimento. Deus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por tocar as pessoas. Obrigado por se fazer... Meu Deus, obrigado pelo Senhor se fazer presente aqui e tocar as pessoas. Tipo, quem somos nós para o Senhor vir tocar? Ó, a misericórdia que o Senhor tem. E tirar o tempo do Senhor, lógico, o Senhor não está fora do tempo, mas de se fazer presente aqui e mesmo nós sem merecer, o Senhor tocar cada um, sabe? E o fato de você estar andando junto e ver o carinho de Deus tocando o outro, por mais que não me tocou, eu me sinto tocado. Porque é meu irmão, é minha irmã. E a gente tira o julgamento. Nós ficamos sem vestes. Isso que é o gostoso da ambiência ali, isso que é esse aconchego familiar, isso é que é o gostoso de toda essa base da célula, que é uma casa, você tá na intimidade, então você tira as suas vestes ali, você fica humano, tô aqui, tô com meus irmãos, nossa tribo, tamo buscando, dá a mão pra mim, dá a mão pra mim, tamo junto. E esse lance do julgamento é muito forte, porque na intimidade você começa a conversar. E aí no teu julgamento humano, você pode ver assim... Nossa, a pessoa que ela tá tão no início, ela chegou ontem e tal. E aí você julga assim... fulano ali já tá andando, ele conhece da Bíblia e E muitas vezes as experiências que aquele que chegou ontem... Mas porque é um verdadeiro buscador tem... Totalmente diferente. Cara, é forte demais, é forte demais. E aí não é sobre tempo de teologia... Tempo de estar dentro da igreja é sobre tempo de intimidade, de busca, sabe? E são várias lições, pelo menos eu aprendo observando. E eu aprendo o tempo inteiro lá, observando. Falo, cara, o que ele tá buscando? O que ele tá buscando, cara? O que ele tá buscando? E o outro tá ali, distraído, sabe? É claro que eu vejo que hoje a nossa célula tá numa sintonia muito boa de busca mesmo. De busca, assim. Eu posso dizer que 98% das pessoas lá são verdadeiros buscadores. Então, é muito bonito essa sintonia. E não é à toa que Deus sempre se apresenta de uma maneira especial. E aí, a gente estava falando então sobre a sua casa, né? Ser como lá em Obed-Edom, ter a arca ali presente, né? É uma simbologia, né? O fato dessa presença espiritual estar representado pelo fato de você estar levantando um altar dedicado na sua casa para o Senhor. E a Pamela havia falado agora há pouco aqui sobre elementos que nós devemos buscar um entendimento na nossa casa, que a gente deve ter o discernimento que, assim como algo muitas vezes pode ser consagrado a Deus, na verdade as coisas podem ser consagradas a qualquer entidade além de Deus, né? Porque tudo é espiritual, basta você saber a fonte. Se é a fonte, a única fonte que é pura, ou se é de outras fontes. Outras fontes que já estão corrompidas, poluídas, que não é a única fonte de vida, né? São outras fontes e que são completamente espirituais, que são sobrenaturais. Então, existem coisas com consagração contrária. Tá? E por que eu falo isso? Porque, de novo, quando você vai abrir a sua casa para uma célula, né? E a gente tem a expressão ali, cara, os céus se abriram, né? Esse portal espiritual de fato se abre. E aí você entende que uma ambiência, uma atmosfera espiritual é criada e o sobrenatural acontece. Revelação, cura, libertação, manifestação de dons espirituais, né? Entrega de dons espirituais, batismo. E você tem que buscar o discernimento com o Espírito Santo. E você pode orar hoje na sua casa e pedir para o Espírito Santo. Eu já fiz isso, eu vou contar um exemplo muito simples. Orar para ele te mostrar o que é que tem na sua casa que pode ter sido consagrado
a um outro Deus que não é o nosso Deus, a um falso Deus, certo? Aquilo que a gente chama de uma consagração contrária. Eu lembro que quando eu comecei a andar com o Senhor um dia, eu olhei para vários livros e eu falei assim, Espírito Santo, eu sei que parece louco, mas o Senhor entende a minha humanidade, então me ajuda a que seja dessa maneira. Me dá o sinal de qual livro eu devo eliminar, que não contém uma mensagem do Senhor. Os livros que contêm uma mensagem corrompida, eu quero que o livro, meio que como se ele piscasse para mim. E eu fiquei de livro em livro. Passava esse aqui, puf, tirava. Passava esse aqui, puf, passava, tirava. Passava esse, puf, passava, tirava. Eu ainda fui no sebo, e lá no sebo eu falei assim, agora eu quero que o senhor faz piscar para mim qual é o livro que o senhor quer que eu troque. E isso é dolorido para nós, um termo que a gente ama estudar, ama buscar, né? Pra gente aprender isso, tem que saber o que buscar. Isso. E eu quero te convidar a orar ao Espírito Santo e pedir... Lembra que eu falei abrir os céus? Então tem outros tipos de portais, porque aquele ponto de contato, que é algo que foi... Mas, Bruno, eu nunca consagrei nada. Talvez você não consagrou, obviamente, mas quem te deu aquele presente pode ter consagrado. E você deve dar acesso. E quem fabricou, produziu aquele material pode ter te consagrado. Não estou te falando isso para você ficar com medo, tá? A maneira para você eliminar o medo começa por orar, identificar o que é, eliminar e consagrar tudo na tua casa. Abre os armários, abre tudo, abre de fato tudo na tua banheira, na tua despensa, na tua cozinha, no teu quarto, no teu escritório, na tua garagem, no teu quartinho de bagunça, abre. Fala, Senhor, tudo que está aqui eu consagro ao Senhor, que seja para a honra e a glória do seu nome. Eu consagro em nome de Jesus para o Senhor. Faça isso, dá essa legalidade. Porque se você que é o cabeça, né, da sua casa, você que tem autoridade aí na sua casa, se você não faz isso e você deixou para quem deu legalidade anteriormente, aquilo lá passa a ter aquela legalidade que foi dado. Depende de quem produziu ou deu aquele presente. Então, de fato, é importante você ter esse entendimento para você fechar as brechas para que esse ambiente esteja selado. De novo, não é nós quem fazemos tudo, a gente dá legalidade para Deus ou para outras fontes, né? No caso aqui, a gente está falando sobre dar legalidade para Deus e fechar as outras legalidades, encerrar, cancelar as outras legalidades. Então, ore para o Espírito Santo, pede esse discernimento, pede para ele respeitar a tua humanidade. Sabe? Se você tem experiências que, como eu disse, ter essa percepção como se fosse aquilo piscando, né? Enfim, pede o sinal que está dentro da tua limitação humana, ele vai te respeitar e se você crer, ele vai te mostrar. Aquilo que você entende. É igual quando você fala, nossa, eu senti uma energia ruim naquele ambiente, naquela pessoa. É isso, é essa percepção. Você tem sim uma sensibilidade que é tua, que é única e você vai ter essa percepção. Quando você chega perto de uma pessoa, não sobre a pessoa, sobre os espíritos ou outras coisas em si, tá? Mas assim, aquilo que você toca não te agrada. Você já vai ter essa percepção, esse feeling, né? E aí você vai saber como organizar o ambiente da sua casa, as coisas que vai acessar, os conteúdos também. Porque aquilo que você acha que parece ser bom, quando você entende que você é um humano, que aquilo não está perceptível aos seus olhos, Deus vai dar um jeito de mostrar. Deus dá sempre um jeito de falar com a gente, né? Porque Ele entende a nossa humanidade. Exatamente, exatamente. E novamente falando sobre não ser sobre você. Você abre a casa e outra, você renuncia de fato. Você renuncia a algumas vontades suas. E Deus vai sondando o nosso coração. Ele vai testando, né? Afinal de contas, nós damos legalidade para Ele a respeito disso. Então, Ele vai testar. E Ele vai vendo, opa, realmente, o Bruno, a Paloma renunciaram, eles abriram, para esse propósito aqui mesmo. E nesse sentido, Ele vai provando e vai entendendo até que nível você está comprometido. E se ele entende que você está pronto para o próximo passo, ele provê o próximo passo de maneira sobrenatural. Eu quero dar o testemunho aqui sobre como foi quando nós havíamos trocado, saído de um apartamento pequeno e ido para uma casa maior. Eu lembro que na época, nós estávamos assim... Nós havíamos recém feito a viagem para Israel, então a gente havia assumido ali um compromisso de pagar a viagem, enfim, a gente estava não era o momento ideal para a gente ir para uma casa maior,
considerando as nossas limitações. Mas olhando para as limitações da célula, eu falei, meu Deus, Senhor, a gente precisa para um espaço maior, tá abarrotado aqui, né? Tá abarrotado aqui, o Senhor falou para mim que o Senhor ia mandando mais pessoas, mas, né, só se sair mais gente daqui para entrar outras, né? Mas eu sei que não é esse o objetivo. E eu lembro que Paloma e eu fomos dar um testemunho num culto de jovens e lá o pastor Marcos veio e entregou uma palavra para nós e ele falou assim, a casa que vocês querem, do jeitinho que vocês querem, do jeitinho que vocês visualizam, que vocês gostariam que fosse, ela já existe e ela já está disponível para vocês. Meu ela Deus. já é de vocês. Aí sempre vem a condicional de sempre. Acho que da outra vez eu até falei isso. Apenas esteja disponível. E ele falou ainda assim, o vento vai vir e vai bater. O vento do embate. Não é o vento do Espírito Santo, não é o vento da aprovação. Ele vai vir e vai bater. Né? Esteja firme e apenas esteja disponível. E eu falei, amém, amém. E eu lembro que Paloma e eu, a gente começou a ficar mais atento para as casas. Será que aquela? E eu sempre tive um combinado com Deus. Deus, se é teu, flui. Se não é teu, trava. Eu já entendi, eu tenho esse combinado com o Senhor. E aí a gente foi ver uma casa, Paloma mandava lá os documentos, não deu, pão, beleza, não é essa casa. Ia ver outra casa e lá não dava, bom, beleza, não é essa casa. Eu lembro que surgiu uma casa que eu até olhei o valor do aluguel. Falei, cara, não tá certo isso daí não, cara. Ou a pessoa, ela tá meio por fora dos valores, porque é uma casa muito boa, grande, um padrão muito bom de acabamento. E o valor do aluguel não condiz. Tomara que ela não esteja assistindo esse podcast. Eu falei que o valor do aluguel não tá condizendo com sabe, tá baixo. Deveria ser, para ser normal, uns 30% a mais. E eu falei, beleza. Daí eu falei pra ela, amor, então manda os documentos e tal. E não sei como é na sua cidade, aqui em Foz do Iguaçu é assim, quando o corretor, né, por alguma virgulazinha ali não aprovou, ele já passa pro próximo, porque tem gente atrás. Ainda mais no caso de uma casa dessa que tava com valor super interessante. Falei, cara, com certeza que tem um monte de gente, amor, abandona, não é essa casa aí não. E aí aconteceu o que absolutamente não é comum. A corretora veio atrás falar com nós. Opa, peraí. Sabe, assim, isso não é só... Não é só... Meu radar espiritual ficou ligado ali. Falei, peraí, tem alguma coisa aqui. Fazendo uma leitura espiritual. O que é isso, Deus? Tipo, por que essa mulher veio atrás de volta? O que isso significa? E eu senti assim, como se Deus falasse assim... Viu, é essa casa aqui. Sabe, fiquei assim, e aí eu lembro que mais ou menos uma semana antes, numa conversa com o pastor Marcos, ele estava me mentoreando ali, e ele falou assim, Bruno, chegou a hora de você precisa ser mais ousado, cara, você precisa peitar Deus como filho, não como um desconhecido que chega cantando de galo, não, como filho chegou o momento de você peitar Deus, provar Deus, saber provar Deus. Tipo, pai, isso aqui é do Senhor, então faz tal coisa. E aí, quando ele falou aquilo lá mexeu comigo. E aí, neste momento que a corretora voltou atrás, eu me recordei dessa fala do pastor. Eu falei, Deus, então é o seguinte, a corretora falou que daquela maneira que eu havia proposto para ela, era impossível, não ia dar certo. Se é essa casa... É desse jeito que ela tá falando que não dá certo, vai dar certo. E ela já falou que não dava certo. Então é desse jeito. Se é essa casa, é desse jeito aqui. E outro detalhe. Sempre, do tempo que eu e a Paloma a gente vive juntos, a gente sempre foi olhar juntos os imóveis. E essa foi a primeira vez que a Paloma tinha ido sozinha olhar o imóvel. E eu não fui olhar o imóvel. E aí... eu falei pra Paloma assim, agora você vai de fato não mandar só o número dos documentos, você vai mandar os documentos ali, o documento escaneado. Uhum. Você vai mandar o documento para ela e você vai dizer para ela que é desta forma. Daí, só que Deus tinha falado comigo, não tinha falado com a Paloma, né? Uau. Aí a Paloma, amor, não vai dar. A mulher falou que... Eu falei, amor, faz o que eu tô te falando. Ela falou, amor, não, a gente vai perder a casa. Eu falei, amor, a gente não tem a casa de qualquer maneira. Se é do Senhor, vai dar desse jeito aqui. E que vai dar certo. Que daí eu já...
É meio que como se eu peguei, Deus falou, opa, essa casa aqui? Eu falei, não, então vai dar certo do jeito possível. E eu mandei pra ela, e aquela mulher ficou voltando umas 4, 5 vezes durante o dia, tentando outros jeitinhos pra casa dar certo. Não, vai, faz isso, faz aquilo lá. Uau. Daí eu, não, é desse jeito. Daí ela falou, amor, não, a mulher tá falando que vai dar certo desse outro jeito. Então, né, vamos... Não, amor, é desse jeito aqui. É desse jeito aqui. Fiquei batendo. No final do dia, a mulher falou, deu certo. Daquele jeito. Daquele jeito que não era pra dar certo. E aí, beleza. E aí é como se o Senhor havia ocultado algo de mim. E naquela hora eu lembrei. Falei, cara, mas peraí. Pra eu sair daqui, eu vou ter que reformar todo o apartamento. E ainda vou ter que vender toda a mobília. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou falar pro meu locatário, que eu alugava direto com ele, pra ele ficar com toda a mobília em troca da reforma. Eu não preciso vender, senão eu vou vender, vai cair muito preço. E aí fica já pela reforma. E ele mesmo daí cuida da reforma. E eu chamei ele, falei isso pra ele. E ele disse, beleza, Bruno, eu fico com a mobília. E só não isso, tá, Bruno? Detalhe, você tá saindo na semana que vem daqui, o certo seria fazer um aviso prévio e você me pagar mais 1 mês de aluguel. Mas eu vou te liberar também. E aí eu lembro que deu certo. A gente tava com as chaves da casa e eu nem tinha ido ver a casa. Sabe qual que foi o primeiro momento que eu fui ver a casa? A hora que eu chamei o pastor Marcos, peguei um óleo ungido e a gente foi lá ungir a casa. Que benção. E eu falei, pastor, eu nem fui ver a casa, tô indo ver com você. A gente tá indo lá orar na casa lá e eu tô indo ver com você a casa. Já mostrou. Sabe? Quem então, é legalidade. E ali eu, mais uma vez, de novo, eu tô falando pra vocês. Vocês querem conhecer Deus mais? Se propõe a ter experiências com Ele fora da igreja. Igreja que significa eclésia que significa enviados para fora. Se permita, busque Ele fora das 4 paredes. Lá dentro tenha, se abasteça, receba, entrega o teu culto lá para Ele, mas se propõe a Deus, eu quero te conhecer ali fora. Sabe, todo dia acorde, fala assim, se você vai para uma audiência, se você vai para um trabalho, se você vai para a faculdade, fala, Deus, hoje é prova aqui na faculdade, eu quero conhecer o Senhor aqui nessa prova. Eu quero conhecer, se revela para mim aqui. Você vai numa reunião difícil com um cliente, Senhor, eu quero conhecer o Senhor aqui. Sabe, se revela para mim. Busque Deus, senão Deus está ali presente e você está só no humano, só no natural e você não está vendo Deus ali. Sabe? E aí você fica assim, nossa, fulano tem tanta experiência com Deus e eu não tenho. Mas você tem buscado Ele? Tem provocado? Tem provocado, exato. E esse fato da célula, por isso que eu falo, cara, eu não abro mão. Porque eu tô tendo um nível de intimidade com Deus, um nível de relacionamento, um nível que Ele está se revelando para mim por meio da célula, que é quase como se eu... A não ser que Ele me fale, cara, agora, né, célula é outra coisa. Mas enquanto Ele não fala isso, eu não abro mão disso, senão eu vou abrir mão dessa intimidade que eu tô vivendo com Ele. E agora você imagina tantos ambientes profanos, de coisas erradas, para encerrar aqui, gente. Imagina se cada pessoa, Deus acendesse a gente, estamos lá com o nosso binguinho ali, ó, acendendo a chama dentro da tua casa. Se a gente não derruba. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes você fala assim, cara, mas eu tive uma vida tão suja, viu? Mas você sabe qual que é o 5º evangelho? Então tem lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. O 5º evangelho, que talvez ninguém vai ler esses 4 primeiros aqui, mas vai ler o 5º, que é você. E você não tem que achar que você é um mestre, um teólogo, um pastor, uma pastora, para abrir a tua casa e falar. Vai falar da tua experiência com Deus. Cara, eu era assim, eu tinha essa vida suja e um dia eu encontrei o Senhor e minha vida transformou assim. E você vai ver, Deus vai mandar pessoas com uma vivência similar à tua, para ouvir esse testemunho, que é o que ela precisa para ela se abrir, para Deus ser Deus na vida dela. É sobre isso. Você já está tudo pronto aí dentro para você abrir a tua casa e se permitir ser esse canal para Ele operar na vida de muitas pessoas através da tua vida. Amém. Deixa aí, irmão, a sua mensagem. Que você quer acender no coração das pessoas. Além de, vamos reforçar o convite para a célula, hein? Todas as quartas-feiras,
às 20 horas, a célula sobrenatural. Nossa célula é sobrenatural mesmo, Sobrenatural, Deus deu esse nome para nossa célula. Então eu encorajo você a tomar uma ação rápida esta semana. Se você não vai abrir uma célula na tua casa, né, talvez o sentido seja, não, eu quero encontrar um grupo de pessoas para eu andar. Manda mensagem para 5 amigos ou amigas suas e pergunte, você conhece uma célula? Eu gostaria de conhecer. E de verdade, vai conhecer. Sabe? Não vai pensando assim, eu vou entrar num compromisso semanal. Não, vai lá e conhece. Vai lá e conhece. E se não for aquela, busque outra. O ponto é, encontre um ambiente, um grupo de pessoas que você se identifica para alimentar a sua fé. Tá? Então, quais são as 5 pessoas que hoje você vai mandar uma mensagem pedindo? Você conhece uma célula que eu posso conhecer? E para você que queimou aí no seu coração a célula, sabe qual que é a maneira que você sugiro que você comece a célula? Você, as pessoas que convivem dentro da sua casa e aquele seu amigo ou amiga mais íntima, ou vizinho, ou irmão, ou irmã. Às vezes é um casal só que você vai trazer na tua casa, vai abrir a palavra, vai ler ela, vai orar, vai pedir para o Espírito Santo trazer uma luz ali, acender algo em vocês, e assim que começa. Não tem que ser 30, 40, 50 pessoas como está lá em casa hoje. No começo era eu, a Paloma, a Kelly, que era líder na época, e acho que mais 2 ou 3 pessoas. E assim foi durante muitas quarta-feiras, sabe? Mas ali é quase como se fosse um pequeno culto no lar, um pequeno momento onde a gente abria e começava a falar sobre aquilo. Muitas vezes você abre a tua casa para falar de churrasco, para fofocar da vizinhança, para fofocar das outras pessoas, para ficar falando do jogo, do futebol, do teu time que perdeu. E você não abre para falar aquilo que vai de fato edificar a tua vida e das pessoas à tua volta. Então, qual é o dia da semana que você vai começar toda noite daquele dia da semana, você, as pessoas da sua casa e mais 1 ou 2 convidados. O resto deixa com ele. Ele transforma. Irmão, gratidão por te receber aqui. O segundo de muitos, né? Amém. Pessoal, muito obrigada por mais um tempo de qualidade cast. Um grande beijo para vocês. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém.